Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e bem para todos. Queridos ouvintes, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao 4º episódio da nossa reflexão semanal do Santo Evangelho. O Evangelho que iremos meditar hoje é o Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículo do 20 ao 35. Caso queiram acompanhar o Evangelho enquanto refletimos, ele se encontra na descrição do nosso vídeo. Muito bem, é uma grande alegria estar aqui junto com os meus irmãos, refletindo o Evangelho do 10º domingo do tempo comum. Meus irmãos, nesse Evangelho há muitas coisas interessantes, mas eu quero colocar 3. Primeiro, a questão dos parentes de Jesus que vão detê-lo e que diziam que ele estava louco. Bom, primeiro, uma coisa muito importante. Certamente a mãe de Jesus, a Virgem Maria, ela estava aqui presente. Por causa dos versículos posteriores, nós vemos a presença dela nesses parentes. Porém, certamente a Virgem Maria nem dizia que Jesus era louco e nem estava lá para detê-lo. Porque é isso que nos diz a nossa devoção, a nossa tradição e a nossa igreja. Afinal, a Virgem Maria é a criatura mais perfeita criada por Deus. Mas você vai dizer, pera lá, não, a criatura mais perfeita é Jesus. Não, por quê? Porque Jesus não é criatura, Jesus é Criador. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que, embora tenha assumido a forma humana, não deixou de ser Criador. Jesus é Criador, a Maria é a criatura mais perfeita feita por Ele. Então, sendo ela mais perfeita, a que sabia da missão de Jesus, a que guardava as palavras de Jesus em seu coração para meditar desde que Jesus era criancinha, certamente ela estava lá, não para condená-lo, mas para apoiar e amar a ele. A segunda coisa interessante é a resposta que Jesus dá aos doutores da lei, que dizem que ele está expulsando o chefe dos demônios, expulsando os demônios pelo poder do chefe dos demônios. E Jesus coloca a comparação com o reino. Como é que o reino dividido contra si mesmo pode se manter? Então, Jesus mostra aqui uma coisa muito interessante, que é a inteligência dos demônios. Gente, Deus criou os anjos com uma inteligência natural superior à inteligência humana. E os demônios são anjos. São anjos que se desviaram do caminho, mas são anjos. Então, os demônios possuem uma altíssima inteligência acima da inteligência humana. Eles são muito mais perspicazes. Então, uma coisa lógica que os doutores da lei não conseguiam perceber, os demônios percebem facilmente. É claro que os demônios não vão se brigar entre si. Não. Eles estão juntos para levar as almas humanas à perdição. Porque como eles não conseguem atingir diretamente a Deus, eles querem atingir a sua criação. Então, os demônios são seres inteligentes. Às vezes nós pensamos que sabemos como os doutores da lei das coisas, mas na verdade, são os demônios que sabem os planos para nos levar para a perdição. Então temos que ter muito cuidado com as tentações demoníacas. Eles nos tentam das formas mais perspicazes possíveis. Por isso é necessário muita atenção. Estar sempre atento e vigiar. E a terceira coisa muito interessante é no final do Evangelho, onde Jesus coloca claramente a força do laço do amor. Ele diz: quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Ora, fazer a vontade de Deus é amar a Deus. E vejam, amar a Deus faz com que nós sejamos parentes de Deus. Temos um laço com Deus. O laço aqui é o laço do amor. Então, assim como um filho não deixa de ser filho da mesma mãe, porque tem um laço de sangue. O sangue do filho é o sangue da mãe.
assim também nós não deixamos de ser irmãos de Jesus se permanecermos em seu amor. Não deixamos de participar da mesma família e ser parentes de Deus, se não nos afastarmos do seu amor. Então vejam que o laço do amor é tão forte quanto o laço sanguíneo. Que alegria, que honra podermos ser chamados irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos do próprio Deus. Que honra Ele ter se feito o nosso irmão ao se encarnar na humanidade. Que honra para nós poder ter a chance de receber um Deus tão infinitamente bondoso e misericordioso em nossa humanidade simples e humilde. Então, meus irmãos, coragem. Os demônios são inteligentes, mas a inteligência, a humildade e a sabedoria do Senhor é muito maior. Nós não devemos lutar contra Deus, mas devemos lutar a seu favor, como fez a Virgem Santíssima no meio daqueles parentes. Na liturgia deste 10º domingo, o evangelho que a igreja nos apresenta é o segundo Marcos, no capítulo 3, e a partir do versículo 20. Eu queria aqui destacar 3 coisas que são interferentes em nossa fé católica, a fé que nós professamos. Primeira coisa, quando é descrita aí, logo no início, a partir do versículo 22, onde diz que os escribas estavam ali escutando Jesus, diziam que ele estava possuído por Beelzebul, o príncipe dos demônios, e que era por ele que Jesus expulsava os demônios dos possessos. E interessante, meus irmãos, que Jesus ele dá uma resposta a nível, mostrando para nós também a realidade, a nossa realidade, e nos dando um ensinamento sobre, primeiro ponto, a divisão. Jesus ele responde: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. É claro, é ilógico pensar que se Satanás está dividido contra si mesmo, isso significa que Satanás está em ruína. Satanás está em ruína. Mas o que Satanás quer, na verdade, não é se dividir. Ele quer estar unido com todos os seus para causar divisão em nós. Uma divisão entre nós e Deus, entre nós, irmãos e irmãs, entre nós, igreja, entre nós, comunidade de fé, caminhando para o céu. Satanás, assim como outrora queria dividir o reino de Deus, ele até hoje quer dividir o reino de Deus. Mas é impossível dividir o reino do homem forte. Como diz o próprio Jesus no versículo 27, ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Por isso, meus irmãos, é na fraqueza que Satanás ele nos pega e nos leva para longe de Deus. Porque é na fraqueza que nós nos permitimos ser levados por Satanás. E é aí onde ele implanta divisão entre mim e o reino para o qual eu, você, nós devemos viver. Fomos chamados para viver, para o reino dos céus. E o que é que nos impede de termos essa comunhão com as coisas do céu? É o pecado. São os nossos pecados. E quando é que nós caímos nos pecados do dia a dia? Quando nós, como diz o próprio Paulo, na segunda leitura de hoje, a partir do versículo 17, quando nós voltamos os nossos olhares para as coisas visíveis, as coisas deste mundo, porque Satanás nos apresenta as coisas deste mundo para nos afastarmos das coisas de Deus.
das coisas do céu. E é aí que nós caímos no pecado e vamos para longe da graça de Deus. Porque, meus irmãos, o próprio Jesus nos diz: todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, até mesmo as blasfêmias. Mas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. E esse é o pecado de Satanás. Esse é o pecado dos demônios. Porque, como diz o Catecismo da Igreja, no número 1864, deliberadamente é a recusa, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a recusa da graça, da misericórdia de Deus agir em nós, para agir em nós. É rejeitarmos o perdão dos pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo de Deus. Isso a gente vê nos sacramentos, efetivamente nos sacramentos. E é este o pecado de Satanás. Não reconhecer que Deus é nosso Salvador. Satanás conhece Deus. Satanás sabe que Deus existe. Mas Satanás não vive para Deus. Nós devemos viver para as coisas de Deus, para Deus. Ou seja, voltarmos o nosso olhar para as coisas invisíveis. Porque o que é visível é passageiro. O que é visível é o que Satanás nos apresenta, que é passageiro, e Paulo nos diz. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. Ou seja, se para nós as tentações, os pecados da carne, as coisas deste mundo, as coisas visíveis forem insignificantes, estaremos caminhando cada vez mais para a glória, para aquilo que está guardado para nós, que é incomensurável, ou seja, não se mede, não se pode definir. Meus irmãos, é lindo isso. E Deus preparou isso para nós, porque nele encontramos toda a graça e redenção, como diz a antífona do Salmo. Porque primeiro por um homem, Adão, nos veio o pecado ao mundo. E por Jesus Cristo, que é o homem, que é Deus feito homem, que é o Verbo de Deus feito homem, trouxe para nós a redenção, a salvação. Diferente de Satanás, reconheça em sua vida que Ele é o seu Salvador, que Ele é o nosso Salvador. E isso é, de fato, acreditar, ouvir e pôr em prática a vontade e a palavra de Deus. Que aí falamos da divisão, falamos do pecado, agora falamos de uma terceira coisa. Reconhecer que Maria é mãe de Deus. A partir do versículo 31, diz que daí então Maria chega junto com os parentes de Jesus, lá onde ele estava reunido com toda a multidão, para ver se realmente o que haviam dito estava se acontecendo, que Jesus estava possuído, estava falando coisa com coisa. Mas Maria tinha certeza de que não era aquilo, e que ela sabia que quando chegasse lá, estaria tudo sob controle. Porque ela conhece seu filho. Porque ela é verdadeiramente a mãe de Deus. E Jesus atesta isso. Muitos irmãos nossos utilizam essa passagem do Evangelho segundo Marcos para dizer que Jesus não reconhecia Maria como sua mãe, como mãe de Deus. Mas para quem abre o seu coração para um bom entendimento da palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa agir assim como agiu em Maria, assim como agiu em Jesus, assim como agiu naqueles que acreditavam e faziam a vontade de Deus, sabe que quando Jesus ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele pergunta isso ao povo, mas responde, olhando para a multidão, dizendo: eis aqui minha mãe e meus irmãos, aquele que faz e pratica a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ratifico, ele diz, minha mãe. Pronome possessivo no singular, minha. Porque Maria é a única mãe de Jesus. Somente ela foi digna. Somente ela
depois de Jesus, é a maior que fez a vontade de Deus em vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ajudados por Maria, busquemos fugir daquilo que nos causa divisão, fugir do pecado e reconhecermos que Maria é nossa medianeira junto a seu Filho Jesus. E é nossa mãe. Amém. Salve Maria Santíssima concebida sem pecado original. Meus queridos irmãos ouvintes, muito obrigado pela presença de vocês hoje nesse quarto episódio da nossa reflexão dominical. E no Evangelho de hoje, do 10º domingo do tempo comum, no versículo 23 ao 24, e detalhe que o Evangelho de hoje se encontra na descrição desse vídeo, caso vocês queiram acompanhar pela descrição, podem acompanhar, onde Jesus nos fala o seguinte: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Eu queria chamar a atenção nessa parte, pois eu queria também puxar o que Vinícius Santos falou e o que Rodrigo falou. Primeiro eu vou puxar o que Vinícius falou com relação a que os demônios eles são muito inteligentes. E por eles serem muito inteligentes, eles não se dividem. Pelo contrário, eles se juntam, como o Rodrigo falou. Eles se juntam para poder nos derrubar. E para poder nos derrubar, eles se juntam para poder nos dividir. Pois como os demônios eles são inteligentes, eles sabem muito bem que eles não podem ir contra Deus. Eles sabem que não tem forças para derrubarem Deus. Então eles vão querer roubar aquilo que é mais precioso para Deus, que somos nós. Já que se Deus ele oferece o seu próprio Filho para poder nos salvar, então eu acredito muito que para Deus a gente vale muito. Então, por isso que o demônio ele faz de tudo para poder nos dividir e nos derrubar, porque nós somos preciosos para Deus. E como ele não consegue derrubar Deus, então ele corre atrás daquilo que ele consegue derrubar, que somos nós. Nós que somos meros humanos fracos e frágeis, que Deus tanto nos ama. E fazendo uma ligação com o que eu comentei agora, que tem uma relação com o pecado que a gente convive, eu queria comentar também sobre a primeira leitura de hoje, pois eu acho que ela é uma representação perfeita de como é que a gente começou a conhecer o pecado. Caso vocês queiram acompanhar a leitura comigo, a primeira leitura de hoje é em Gênesis 3, do versículo 9 ao 15. E nessa leitura, Deus ele perguntou a Adão: onde estás? E Adão respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. O Senhor Deus disse: e quem te disse que estavas nu? Então comestes da árvore de cujo fruto te proibi? Essa parte, minha gente, ela me chama muita atenção, porque eu acredito que ela tem uma ligação muito forte com o pecado. Porque o que Deus falou me deixa inquieto, pensando em como chegou a esse ponto, quando Deus fala: e quem te disse que estavas nu? Então comestes da árvore de cujo fruto te proibi comer? Por que eu queria destacar essa parte? Porque Adão disse
que quando ouviu a voz de Deus, ficou com medo porque estava nu e acabou se escondendo. Aí Deus perguntou: e quem te disse que estavas nu? Então, isso quer dizer que Adão, antes de comer o fruto da árvore proibida, ele não tinha noção do corpo que ele tinha. Ele não tinha noção que ele estava nu. Ele não tinha noção do corpo dele, nem de que ele estava nu. Então, quando ele consumiu o fruto proibido, ele teve noção do corpo dele. Ele teve a percepção do corpo dele e a percepção de que estava nu. Mas antes, ele não tinha essa percepção, pois ele estava ligado diretamente a Deus. Ele não tinha pecado nenhum. Ele era uma pessoa, um ser humano totalmente puro, pois não existia o pecado. Mas quando ele consumiu o fruto proibido, ele percebeu, teve a noção, a dimensão do pecado através do corpo, quando ele percebeu que estava nu. Por isso eu vejo que muitas vezes o nosso corpo ele é como se fosse um gatilho para os nossos pecados. Então, meus queridos irmãos, que a gente possa olhar cada vez menos para a nossa carne e olhar cada vez mais para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso ser. Mas claro, nós não podemos nos esquecer de cuidar do nosso corpo, pois o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, que a gente cuide bem do nosso corpo, para que ele não seja gatilho para os nossos erros, os nossos pecados. Cuidemos bem dele e possamos olhar cada vez mais para a nossa alma, para o nosso coração, para o nosso espírito, para nos ligarmos cada vez mais a Deus. E nesse momento eu quero passar a palavra para o nosso próximo participante. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos ouvintes. Eu gosto muito dessa leitura, né, desse evangelho, porque ele deixa bem claro algumas coisas que nós devemos fazer. É bem interessante porque no versículo 23 ele fala: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Né? A gente traz uma outra pergunta em cima desta. Como tu que pecas condena o teu irmão? Como tu que estás manchado do mesmo pecado condena o pecado do irmão, ousa apontar a ele? Né? É sabido que quando apontamos um dedo para o irmão, os 3 estão apontados para nós. Então, como tu condenas o teu irmão? Não existe pecado maior ou menor. Todos estamos em pecado. Como tu condenas ele? Né? No Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 4 e 5, diz: ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Hipócrita. Se todos os dias rezamos o Pai Nosso, como podemos não perdoar o nosso irmão? Porque na oração do Pai Nosso é dito: perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eis a pergunta: tu perdoas os teus irmãos? Se tu não perdoas o teu irmão, como tu espera que Deus te perdoe? De acordo com a mesma oração, né? No versículo 28, ele fala: tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem cometido. É um provérbio, né, que várias pessoas falam: se Deus, que é Deus, faz a chuva cair
em cima da cabeça do justo e do injusto, quem sou eu para separá-los? Para apontar, na verdade, a eles, não é? Vivemos num mundo, queridos irmãos, que vivemos de aparência, né? Não só o fingir, mas o que importa é a aparência mesmo. Tanto que muitas pessoas, não só em empresas, mas na igreja também, estão lá não para levar a palavra de Deus, mas para o nome, para se engrandecer no lugar de Deus, né? O que não pode ocorrer, porque nós sabemos que Deus é humildade, não é? E é importante lembrar que ter um piano em casa não faz de mim um pianista, certo? Então, eu tenho uma Bíblia em casa não faz de mim uma pessoa melhor nem pior do que qualquer outra, tá? Porque o que devemos fazer é a vontade de Deus, que é o que ele fala no versículo 35. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então devemos nos atentar a seguir verdadeiramente Deus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Como somos privilegiados por ter tido essa conversa. Agradeço primeiramente a Deus, aos meus irmãos José Vinícius, Rodrigo, né, e a vocês, nossos ouvintes. Não se esqueçam de deixar o like, se gostarem, compartilhem para que a palavra de Deus chegue em outras pessoas e ativem o sininho para receber todas as nossas notificações, certo? Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo em teus venenos.